No episódio anterior, João Batista disse que havia alguém no meio da multidão que ninguém conhecia. Hoje ele aponta, apenas isso. Aponta e diz 7 palavras. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 7 palavras em português, 5 em grego. E se você as ouviu tantas vezes que já não causam nada, esse é exatamente o problema que esse episódio existe para resolver. Porque para as pessoas que estavam à beira do Jordão naquele dia, pessoas formadas na liturgia do templo, nas escrituras, nos séculos de imagens sacrificiais que estruturavam toda a sua relação com Deus, essa frase não era familiar, era explosiva. Eu preciso que você faça um esforço de imaginação antes de continuarmos. Esqueça o que você sabe sobre essa frase. Esqueça as missas, os cultos, os quadros na parede, as músicas. Esqueça que você já ouviu isso antes. Tente chegar nessa cena como alguém que foi criado no sistema sacrificial do Templo de Jerusalém, que desde criança entendeu que a relação com Deus tem custo, que o pecado não é abstraído por uma decisão divina unilateral, exige sangue, exige substituição, exige que algo morra no lugar de algo que deveria morrer. Você conhece o Cordeiro da Páscoa, o animal cujo sangue foi posto nas ombreiras das portas no Egito, e o anjo da morte passou por cima. Você conhece os cordeiros do sacrifício diário no templo, olá, holocausto, manhã e tarde, todos os dias, o sistema que mantinha a relação entre Israel e Deus funcionando. Você conhece Isaías 53, como o cordeiro foi levado ao matadouro, a figura do servo sofredor, cujo texto os rabinos debatiam sem consenso sobre a identidade. Agora um homem no deserto aponta para outro homem e diz: Ideo amnos toudeo hoairon tenamartiantou cosmo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você precisa decidir, ali, na beira do rio, o que fazer com isso. A primeira palavra que precisa ser aberta é amnos cordeiro. No grego do Novo Testamento, existe mais de uma palavra que poderia ter sido usada para designar uma ovelha jovem. Arnion, que é o termo que o Apocalipse usa extensivamente para o cordeiro, com conotações de delicadeza, de algo pequeno e vulnerável. E amnos, que João Batista usa aqui, e que aparece apenas 4 vezes no Novo Testamento inteiro, todas com peso sacrificial específico. Amnos é a palavra que a Septuaginta usa em Isaías 53, 7. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. É a palavra que carrega-se a imagem do servo sofredor de Isaías, o que carrega as iniquidades de muitos, o que foi ferido pelas nossas transgressões, o que sobre ele caiu a punição que nos traz a paz. João Batista não está usando a palavra genérica. Está usando a palavra específica que qualquer leitor da Septuaginta associaria imediatamente a Isaías 53. E a qualificação que vem com ela, touteou, de Deus, não é apenas possessivo. No uso hebraico e no contexto do grego do Novo Testamento, a construção genitiva de Deus frequentemente denota origem, procedência, caráter definido por Deus. Não o cordeiro que pertence a Deus como propriedade, mas o cordeiro que é provido por Deus, ecoando Gênesis 22, quando Abraão vai sacrificar Isaque, e Isaque pergunta onde está o cordeiro, e Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro. O amnos touteou, o cordeiro que Isaías descreveu, o cordeiro que Abraão profetizou, o cordeiro que o sistema sacrificial inteiro apontava para frente, sem nunca ser ele mesmo. Esse, o verbo que a maioria das traduções renderiza como tira, é airo, e é uma das palavras mais semanticamente ricas do grego koiné. Airo significa levantar, carregar, remover, tomar sobre si. É o verbo que aparece quando Jesus diz: tome a sua cruz e siga-me. Não apenas aceite passivamente, mas levante, carregue sobre si. É o verbo usado para o ato de pescar quando a rede é levantada da água com o peso do que capturou. E o tempo verbal aqui é particípio presente airon, não passado. Não que tirou evento concluído na história, mas que está tirando ação contínua.
presente, em andamento. Isso é teologicamente denso. João Batista não está descrevendo um evento pontual no futuro que vai resolver o pecado de uma vez. Está descrevendo uma ação que começa e permanece em andamento, um carregamento contínuo que não tem prazo de expiração. Iten hamartian o pecado, singular. Não tas amartias os pecados, plural, a lista de transgressões individuais. João Batista usa o singular, a condição do pecado, não os itens do inventário. O que o Cordeiro carrega não é uma coleção de atos errados, é a realidade estrutural que os produz, a orientação da criatura para longe do Criador, a condição que existe antes de qualquer ato específico e que os atos apenas expressam. E tou cosmou, do mundo. Não de Israel apenas, não dos justos apenas, não dos que satisfizeram determinadas condições rituais apenas, do cosmos. A mesma palavra que João Evangelista usou no prólogo 3 vezes. O mundo que foi feito por ele, que ele habitou, que não o conheceu. Esse mesmo mundo é o escopo do que o Cordeiro carrega. Para entender o peso total de Ideoamnos Tolreo, você precisa entender o que acontecia no Templo de Jerusalém todos os dias. O sistema sacrificial não era superstição primitiva, era uma teologia corporal, uma forma de dizer com sangue e fogo o que a linguagem não consegue dizer com eficiência suficiente, que a distância entre a criatura e o Criador é real, que essa distância tem peso real, que atravessá-la tem custo real. Todos os dias, 2 vezes por dia, manhã e tarde, um cordeiro sem defeito era sacrificado no templo como Olatamid, holocausto perpétuo. Não pelos pecados específicos de pessoas específicas, como manutenção contínua da relação entre Israel e Deus. O fogo não parava, o sistema não repousava. Havia algo que precisava ser sustentado continuamente, porque a distância é real e o custo de atravessá-la é real. Uma vez por ano, no Yom Kippur, o dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com sangue de sacrifício. E 2 bodes eram usados. Um era sacrificado, e o outro, o bode expiatório, Azazel, recebia a confissão de todos os pecados de Israel impostos simbolicamente sobre ele, e era conduzido ao deserto, carregando a iniquidade para longe do povo. Carregando, removendo. Airon. Quando João Batista aponta para Jesus e diz, Ho Airon, ten hamartian tou cosmou, ele está dizendo que tudo que o sistema sacrificial do templo apontava, tudo que o bode expiatório simbolizava, tudo que o cordeiro do holocausto perpétuo sustentava diariamente, chegou à sua realidade definitiva nessa pessoa específica. O sistema não estava errado, estava incompleto, era apontamento, e o que apontava acabou de aparecer à beira do Jordão. Mas existe uma palavra no versículo 29 que normalmente passa invisível porque parece apenas introdutória. Ide. Eis, olha, vê. Em grego, ide é imperativo aoristo de oral ver. Não uma sugestão, não um convite educado, um imperativo. Olha, vê isso agora. João Batista não está fazendo uma declaração teológica para registro. Está apontando o dedo para um homem específico que está se aproximando Erchetai, vindo, presente agora, e usando o imperativo porque a visão exige uma resposta que a mera informação não exige. Informação você pode arquivar. Ide não permite arquivamento. E isso conecta ao que João Evangelista vai mostrar nos versículos seguintes, quando 2 dos discípulos de João Batista ouvem essa frase e seguem Jesus. Não porque receberam uma explicação teológica completa, porque alguém disse, ide, olha, e eles olharam. E o que viram foi suficiente para começar a andar. A pergunta que Jesus vai fazer a esses 2 discípulos logo depois, a primeira fala direta de Jesus no Evangelho de João é: que buscais? Não. Acreditais na minha natureza divina? Não. Entendeis o sistema sacrificial do qual sou cumprimento? Que buscais?
Porque o ID de João Batista não exige que você entenda tudo antes de olhar. Exige apenas que você olhe. Eu vou dizer uma coisa que talvez você não espere aqui. Existe algo no sistema sacrificial do templo que a maioria dos cristãos contemporâneos perdeu, e a perda importa. A ideia de que distância tem custo, que a relação entre o humano e o sagrado não é gratuita no sentido de não custar nada, mesmo que seja dada como graça, como charim anti-charitos. O sangue nos altares não estava dizendo que Deus é violento. Estava dizendo que o que está errado é real, e que o que está errado tem peso real, e que peso real não desaparece por decreto. E quando João Batista diz, Ideoamnos tou teu hoairon ten amartian tou cosmou, ele está dizendo que esse peso real foi transferido para uma pessoa específica, que o carregou não simbolicamente com um animal, mas em carne própria, sarxe geneto, o Logos que se fez carne, o Logos que agora João Batista aponta com o dedo dizendo, esse. Isso não é abstração religiosa confortável. É a afirmação mais pesada disponível sobre o que aconteceu quando o Logos encarnado morreu. Que o peso estrutural da distância entre a criatura e o Criador, o peso que o sistema sacrificial sustentava simbolicamente todos os dias, manhã e tarde, foi carregado por uma única pessoa, de uma vez, com efeito permanente. Iron. Particípio presente, ainda carregando. E se você chegou nesse episódio com algo que você sabe que tem peso, algo que você não consegue resolver com esforço, com disciplina, com sistema suficiente, João Batista está apontando o dedo não para um conceito, para uma pessoa. Ide. João Batista disse 7 palavras, 5 em grego, e nelas comprimiu o Êxodo, Gênesis 22, Isaías 53, o holocausto perpétuo, o Yom Kippur, o bode expiatório, séculos de sistema sacrificial que apontavam para frente sem nunca ser o que apontavam. E apontou o dedo, não para um sistema, para um homem. Ide. O imperativo não fecha quando o episódio termina. Continua aberto porque é um imperativo, exige resposta, não apenas compreensão. A pergunta que fica não é, você entende o que o Cordeiro de Deus significa? É mais simples e mais difícil. Você olhou? Se essa frase que você já ouviu 100 vezes pesou diferente hoje, é porque o texto sempre foi mais pesado do que a familiaridade permitia sentir. Compartilha com alguém que cresceu ouvindo isso em culto sem nunca ter entendido o que o templo, o bode expiatório e Isaías 53 tinham a ver com essa frase de 5 palavras. No próximo episódio, João 1 dos versos 35 ao 42. Os primeiros 2 discípulos que seguiram Jesus depois que João Batista apontou. O que lhe perguntaram? Onde ele os levou? E a primeira vez que alguém no Evangelho de João olha para Jesus e diz um nome que muda o peso de tudo o que vem depois.